Boa noite. Bom, a Mestre já tranquilizou vocês que ontem e hoje foi um mero acaso, né? Eu não vou estar aqui todos os dias, né? Isso foi... aconteceu e vocês podem ficar tranquilos, tá bom? Acabamos de começar a nossa semana / 10 dias de oração, né? Que esse evento acontece uma vez por ano e com o objetivo de buscar o poder de Deus na nossa vida. Nós vamos ver aqui na mensagem que ela tem uma base bíblica bem importante, né? Bem interessante, porque é o que nós precisamos de todas as nossas necessidades pessoais, individuais, família, igreja. O que nós realmente precisamos é o poder do Espírito Santo em nossa vida, né? Como a Mestra disse, um tema aqui, primeiro Deus, vida plena, poderíamos dizer vida plena de poder, né? Com foco em saúde. Vocês vão observar aqui durante a semana, e na revista que a maioria de vocês já tem, que fala de saúde em vários aspectos da nossa vida, né? Saúde integral, saúde física, emocional, até financeira. E aí tem um verso aqui na própria revista, que está lá em 1 Coríntios 10, 31, que eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia e começarmos por ele. Primeiro Coríntios 10, 31. Amém? Tem alguém precisando de misericórdia ou não? Muito bem, então nós lemos assim, ó. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Gente, eu não sei qual é a impressão que você tem quando você lê isso aqui, mas eu fico preocupado e impactado, porque olha só, vê se você concorda comigo, é muito mais fácil guardar o sábado do que fazer isso aqui, não é não? É muito mais fácil devolver o dízimo, não matar, não roubar, não adulterar, do que fazer simplesmente tudo para a honra e glória de Deus. Cada minuto da sua vida, todas as suas atitudes, todos os seus atos, tudo que você come, tudo que você bebe, que seja para a honra e glória de Deus. O apóstolo Paulo levou o patamar lá em cima, né? Fazendo a gente pensar, se você quer realmente ser um cristão, servir a Deus de verdade, pensa direitinho, porque esse é o patamar. Então, quando a gente olha essa revista, não é só esse verso que faz a gente pensar, né? Não sei se para todos, né? Pode ser aqui, né? Que seja para mim, uma vida aquém da realidade de alguns. Porque aqui está todo mundo feliz, todo mundo bonito, todo mundo magro, todo mundo fazendo as coisas certas, todo mundo tendo uma alimentação saudável, fazendo exercício físico, andando de bicicleta, não é isso? Não é a realidade da maioria, né? Não é a realidade da maioria. E quando a gente pensa assim, quando o cristão tem um desafio, quando a gente entende que a gente tem um alvo que está muito à frente de nós, o que a gente faz? O que o cristão faz quando ele tem um desafio que está muito longe, que está pelo menos um pouco longe da realidade? O que a gente faz? Ora! O senhor falou ali, eu acho que mais alguém, o Lucas também falou, a gente ora, né? A gente ora. E é o que nós estamos fazendo aqui. 10 dias de oração, 10 horas de jejum, buscando o poder de Deus na nossa vida para alcançar aqueles grandes desafios que estão muito à nossa frente. Estão muito aquém da nossa realidade hoje. Quem sabe a gente consiga, né, alcançar. E aí nós vamos... então nós vamos falar de oração, né? A busca do poder de Deus, né? Quem estava conosco aqui ontem? Deixa eu ver, quem estava conosco aqui ontem? Né? Vocês lembram do que nós falamos aqui ontem? Do capítulo, o livro que nós lemos, qual era? Atos 1, verso, alguém lembra? Verso 6. O Luan deve lembrar, porque ele estava ali, né? Então, não tem nada a ver o assunto de hoje
Mas, por coincidência, nós vamos dar uma sequência, né? Atos 1, vocês vão entender por quê logo, logo. Nós lemos ontem até o 8. Atos 1, nós lemos até o 8, nós vamos partir hoje do 9. Ok? Então nós vamos ver. Nós vamos ver Atos, o livro de Atos, capítulo 1, a partir do verso 9. Amém? E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Está falando de Jesus. Nós vimos ontem que Jesus estava sentado com os discípulos ali, conversando, recebendo as últimas orientações. E eu sempre gostaria que você conseguisse imaginar o que estava acontecendo ali. Jesus, os discípulos, sentado, conversando, e de repente os discípulos perceberam Jesus flutuando à sua frente, sendo elevado às alturas. Consegue imaginar isso? Não é? E é a experiência que eles viveram. E aí, no verso 10 dizia, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. E aí a gente para um pouquinho para pensar, porque a gente viu alguma coisa ontem, né? Das grandes experiências que eles viveram com Jesus, não é? A cruz foi o ápice assim, de uma grande decepção, né? Apesar deles terem ouvido durante quase todo o ministério de Jesus que Jesus morreria na cruz, eles não aceitavam, não entendiam, e quando Jesus morreu na cruz, foi uma decepção tremenda para todos eles, mas ela foi vencida. A decepção da cruz foi vencida com o quê? Com a ressurreição, né? Que a princípio eles nem acreditavam muito, era só um boato, mas eles comprovaram que era verdadeiro. E Jesus esteve com eles em algumas ocasiões, e eles pegaram ali alguns ensinamentos últimos ali de Jesus, mas agora aqui era realmente um momento final. Jesus estava voltando para o céu. Não tinha mais o que fazer pelo desejo da companhia deles. Sabe quando você aprende alguma coisa na prática, na teoria? Você aprende, na faculdade faz isso, nos colégios faz isso, cursos técnicos faz isso, né? Coloca você no laboratório, você pratica, e aí depois chega aquele dia que você pega o seu diploma, alguém bate nas suas costas e fala assim, agora é contigo, vai lá. Né? Tem a impressão que o sentimento desses discípulos era esse. Eles entenderam completamente o que significava, e só aí que eles entenderam o fato deles estarem com Jesus e terem aprendido tudo que aprendeu sobre evangelizar o mundo, implantar no planeta Terra a igreja cristã. Só aí eles entenderam. E aí, na sequência, a gente lê assim, ó. E aí eles devem ter pensado assim, e agora? O que a gente vai fazer? E aí o verso 12 em diante. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância de um caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. E o verso 14, que é onde nós queremos chegar. Todos estes perseveravam unanimemente, em que, irmãos? Em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Quando eles chegaram naquele ponto ali que não tinha mais o que fazer,
pela companhia de Jesus, ele se sentiu totalmente sozinho, eles correram para o cenáculo, era um local que eles estavam acostumados a frequentar, né? E ali eles foram orar, orações e súplicas. E Ellen White comenta a quantidade de dias que eles ficaram ali orando. Vocês já viram? Alguém lembra, não? Ela fala... não, essa primeira foram 10 dias. 10 dias no templo, orando. Orando e fala orações e súplica. Depois a gente vai ver aqui um comentário que ela faz do que mais eles faziam ali. Mas e aí, como resultado desses 10 dias de oração dos discípulos, vamos colocar assim, a Bíblia não fala 10 dias, não fala que é 10 dias, mas eu já vi umas contas aqui, além da Ellen White falar que é 10 dias, eu já vi uma conta meio complicada de fazer, mas um raciocínio meio complicado, e eu não sei se está certo, mas é uma possibilidade, que é mais ou menos o seguinte: Jesus morreu na Páscoa, certo? E ele ficou na terra 40 dias, isso a Bíblia informa para a gente. E aí o verso 2, o capítulo 1 o verso 1 do capítulo 2, olha para mim o que está escrito aí, Atos 2, capítulo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. Então, dessa conta aqui se conclui que eles ficaram lá reunidos orando durante 10 dias. Porque começou o Pentecostes, Jesus ficou 40 dias na terra, foi assunto aos céus. Quando Jesus subiu para o céu, eles correram para o cenáculo. E o verso 2, o capítulo 1 do verso 2 diz que chegou o dia do Pentecostes, eles ainda estavam lá em oração. Eu não sei, não tem um fundamento mais completo desta informação. Mas isso não faz a menor diferença. O importante é que eles ficaram ali um tempo orando, buscando o poder de Deus na vida deles. E aí qual foi o resultado? Nós vamos continuar lendo Atos 2, né? E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Claro que quando eles correram para o cenáculo, eles lembraram da promessa de Jesus, né? De que quando ele fosse para o céu, ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, né? Eles lembraram disso, e naquela questão agora, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos buscar o poder de Deus, vamos buscar a promessa do Pai, que é o Consolador, né? E aí o verso 3 diz: e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu sei que essa passagem aqui, ela está muito maculada com uma compreensão equivocada de uma boa parte do mundo cristão da nossa época, sobretudo com relação à compreensão do significado do dom de línguas. Nós não vamos mexer nisso aqui agora, porque não nos interessa. Eu gostaria que você olhasse para o texto e enxergasse somente o que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo? Que o Espírito Santo foi derramado abundantemente na vida de cada um dos discípulos. É isso que o texto está dizendo, né? Então vamos ficar com isso. O objetivo dele de estar ali orando era que o Espírito Santo descesse. E esse texto revela exatamente isso. E aí os textos seguintes tentam justificar por que Deus deu esse dom. Tinha ali, os textos seguintes descrevem 15 ou 16 representantes de nações diferentes naquele local, né? Então, é por isso que o Espírito Santo deu para eles essa capacidade de pregar o Evangelho, para que todo mundo ouvisse, sem o impedimento do idioma, né? Alguns historiadores afirmam que esse local, nessa época, era uma espécie de encruzilhada do mundo. Naquela região, para onde você fosse, você passava por Jerusalém. Então, por isso que ali tinha gente de tantos lugares diferentes. E eles pregaram, né? Pregaram e ouviram a mensagem. E aí nós vamos pular lá para o verso 12, tá? Que diz assim:
e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para outros. O que quer dizer isso? Eles estavam maravilhados, porque uns perguntavam, não somos nós, essas pessoas não são pessoas comuns aí? Como é que ele está falando e a gente está entendendo tudo, todo mundo aqui está entendendo o que ele está pregando, né? Era uma coisa que eles não compreendiam, e esse era o milagre de Deus. E algumas pessoas estavam felizes. O texto diz que eles estavam como que suspensos. Eu entendo que é não acreditando no que eles estavam vendo. Sabe quando você está vendo uma coisa que você não está acreditando? É possível que eu estou... É isso mesmo que eu estou vendo? Esse era o sentimento no coração deles. Mas, e aí começam os problemas. Se está todo mundo feliz pela ação do Espírito Santo na vida das pessoas, alguém está aborrecido. Quem é que está aborrecido? O inimigo está aborrecido, né? O inimigo está aborrecido. E nós já falamos isso aqui numa outra ocasião, a gente precisa pensar nisso. É desagradável até de falar e pensar, mas é uma realidade. O verso 13 mostra o inimigo. E outros zombando diziam, estão cheios de mosto, embriagados. Estão embriagados. Queridos, sempre vai ter zombadores, sempre vai ter oposição. Não importa o que aconteça, por maior que seja o milagre de Deus na vida da sua igreja, na sua vida, na vida da sua família, alguém vai chegar e vai falar assim, isso aí... Falaram que Jesus estava, como é que é a palavra? Macomunado, é isso mesmo? Com Belzebu. Não é isso? Obrigado, meu querido. Falaram isso do próprio Cristo, você imagina. E sabe o que me deixa triste? É que alguém falou assim uma vez, o diabo, quando ele fica de mau humor, zangado, aborrecido, ele recruta pessoas para ficar zangado junto com ele. Fica mal-humorado. E recruta quem? Seres humanos, como eu e você, pode ser qualquer um, né? Mas aí tem a boa notícia, a esperança. Verso 14. Pedro, porém, pondo-se de pé, eu adoro essa passagem aqui, porque aqui a gente começa a ver um Pedro diferente. Não é mais aquele Pedro medroso que negou Jesus lá, que é você um deles. Não, eu não conheço esse homem não. Que é isso? Aquele Pedro covarde, que se escondia das situações, né? Aqui aparece um Pedro diferente, aqui começa a aparecer um Pedro diferente. A gente imagina, poderia até dizer, um Pedro pós 10 dias de oração. Pedro se levanta e fala para os zombadores, não é isso não. Vocês estão brincando? Vocês estão dizendo que esses homens estão embriagados 9 horas da manhã? Esses homens não estão embriagados. O que está acontecendo aqui, e aí ele fala, é o que foi profetizado no livro de Joel. E ele diz aqui, ó, a partir do verso 16, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Aonde zombadores estavam vendo pessoas embriagadas, sem saber o que estava dizendo, Pedro viu o cumprimento de uma profecia, exaltando o nome de Deus. E aqui também a gente precisa parar, fazer a primeira parada aqui, para aprender um pouco mais com Pedro. Porque todos nós que carregamos o nome de Cristo no nosso coração, às vezes a gente precisa se levantar. Mesmo se não for com essa coragem toda. Mas você precisa se posicionar. Todos nós já vivemos uma situação ou outra que tem alguém zombando do Evangelho, zombando de Deus, zombando da Bíblia, tentando manchar o nome de Cristo. E nós, Deus espera isso de nós. Você precisa se levantar e se posicionar e dizer, não é assim não. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é assim, assim, assim. Não é isso que você está dizendo não.
E sabe, irmãos, às vezes isso pode custar um preço caro para a gente. Porque você pode ter que confrontar alguém de perto, alguém da família, alguém que você ama, alguém que te ama. Você tem que levantar e dizer para ela assim, não, não é isso não, está errado. Queridos, eu não sei se tem um pecado que Deus odeia mais do que outro. É difícil imaginar isso, né? Aliás, a Bíblia às vezes deixa a gente transparecer que Deus detesta, odeia a idolatria. Deus ele fica tremendamente triste quando ele vê a Bíblia chama isso de prostituição. Largou o Deus, que era o Deus verdadeiro, e foi se prostituir com outros deuses, é assim que a Bíblia fala, né? Mas eu tenho certeza que tem um pecado que Deus odeia, sabe qual é? A omissão. A omissão. Deus odeia a omissão. Então, se você presenciar alguém manchando o nome de Deus, não seja omisso. Se levante e fala aquilo que está no seu coração, aquilo que você sabe que está na Bíblia. Se posicione e fale. Porque Deus vai te cobrar a omissão. O apóstolo Paulo tem algumas listinhas na Bíblia de pessoas que não vão estar no céu. Vocês já viram? Tem algumas listinhas lá que não vão. Isso, aquilo outro, não vão estar no céu. E entre essas listinhas, ele fala de covardes, que também é interpretado por omissos, né? Mas olha, lá no cenáculo, reunidos em oração e súplica, eles não estavam só orando. Não estavam só orando. Ellen White comenta que além da oração, sabe o que mais eles estavam fazendo? Resolvendo as suas diferenças. Eles conversavam entre si, e não pense que a Bíblia não relata muito pouca coisa, né? Houve uma tensão muito grande ali, quando os dois irmãos, João e Tiago, foram a Jesus e falou, Senhor, a gente quer pedir uma coisa para o Senhor, mas a gente quer que o Senhor atenda. Jesus falou para ele, pode falar. A gente quer que um de nós esteja um à sua direita e outro à sua esquerda, quando você assumiu o trono lá que eles esperavam ser o trono de Israel, né? Isso aí causou uma tensão muito grande. Toda vez que alguém levantava tentando defender um interesse próprio, causava uma tensão muito grande. Então, certamente, eles tinham diferenças entre eles. E Ellen White fala que esses 10 dias eles sentaram, conversaram muito, houve muito perdão, houve muito abraço, e eles resolveram as suas diferenças. Só depois disso o Espírito Santo desceu. E o que isso quer nos dizer? Tem um pequeno texto aqui que eu anotei, porque quando a gente vê essas coisas, a gente leva a nossa mente lá para o passado, né? Lá para o passado. Isso aconteceu lá atrás, tal. Mas não precisa ser só lá, né? Tem um pequeno texto que eu botei aqui, do Atos dos Apóstolos, que diz assim, Deus pode atuar tão poderosamente quando os homens se entregam ao controle do Espírito Santo. Olha só a frase dela. A promessa do Espírito Santo não é limitada a algum século ou raça. Não foi só lá que foi prometido o Espírito Santo. Cristo declarou que a divina influência do Espírito Santo estaria com seus seguidores até o fim. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A própria profecia de Joel, capítulo 3, que
que Pedro citou lá, dê uma olhadinha aí, por favor. Aliás, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Essa foi a profecia que Pedro identificou como sendo o que estava acontecendo com eles, lá falando o milagre que Deus fez na vida deles. Mas olha o 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Isso aqui é aplicado muitas vezes no Evangelho. Nós já vimos isso aqui em outras ocasiões, as chuvas temporã e serôdia, uma linguagem agrícola. No início da plantação era chuva temporã, e na colheita era chuva serôdia. Então isso é aplicado no Evangelho, como naquela época foi semeado a semente do Evangelho. E agora nós estamos aguardando o tempo da colheita. Nós estamos aguardando o tempo da colheita. E esse mesmo poder que foi derramado na vida dos discípulos, na igreja daquela época, pode ser, deve ser e vai ser derramado na igreja que vai levar a última mensagem de Jesus. E aí a gente precisa olhar de forma bem minuciosa o que eles fizeram para permitir que o Espírito Santo descesse sobre eles, né? E essa questão me chama muita atenção, essa questão deles resolverem entre eles as diferenças que eles tinham. Eles tinham uma convicção de que eles não podiam sair dali sem que o Espírito Santo fosse derramado. E era uma questão de vida ou morte. Porque o Mestre, o Senhor, foi crucificado na cruz. E eles iam fazer o que com eles? Então, eles dependiam do poder de Deus na vida deles. Queridos, quando a gente depender do poder de Deus, do poder do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja, tanto quanto eles dependiam, e perseverarmos em oração, o Espírito Santo vai descer sobre essa igreja e sobre a vida de cada um de nós. Quantos 10 dias de oração a gente já fez e quantos ainda a gente vai precisar fazer até que Jesus volte? Que o Senhor te ouça, Rafael. Você ouviu o que ele falou? Mais nenhum, esse seja o último. Que o Senhor ouça. A gente não sabe, né? A gente não sabe. Mas que seja o último. Ou que pelo menos comece a haver uma mudança na nossa vida, para que a gente realmente busque, né? Não pode ser só 10 dias. Vocês acham que eles oraram só 10 dias? Eles continuaram orando, isso mudou a vida deles, impactou a vida deles. Como eu disse aqui, era um outro Pedro, era um outro João, era um outro André. Eles mudaram a vida deles dali para frente, pelo resultado daqueles 10 dias de oração no cenáculo. Nós vamos passar aqui 10 dias em oração. Vamos buscar o poder de Deus. Porque não acreditaram no que o Rafael está falando? Que este seja o último 10 dias de oração. Por que não pode ser? Pode ser. Vamos orar. Vamos pedir perdão a Deus. Vamos examinar o nosso coração. Vamos procurar um irmão que você tenha alguma dificuldade com ele. Se você tiver alguma dificuldade comigo, quiser conversar comigo, eu estou aberto. Pode chegar e falar: irmão Francisco, eu estou aborrecido por isso, por aquilo. Nós vamos conversar e eu vou te pedir perdão se for preciso, e você vai me perdoar, porque eu sei que você quer, e essa igreja vai ser uma igreja diferente. Não só a partir de hoje, mas a partir desses 10 dias. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos ouvir um louvor.